Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork e aprende várias coisas. Eu estava preparando essa peça aqui, que a gente fez na aula passada, para quiltar. E aí eu lembrei que muita gente me pergunta como é que a gente faz para quiltar. Então, eu resolvi gravar esse vídeo mostrando para vocês o passo a passo para quiltar essa linda peça que a gente fez. Se vocês repararem, eu já coloquei uma borda nela. Fiz uma borda de 7,5 cm, o tamanho do corte, por toda a volta. E aqui eu já montei o sanduíche. Então eu coloquei o trabalho, coloquei uma manta. Como vai ser uma capa de almofada, eu coloquei uma manta bem leve. Essa aqui é uma Poly 100. E coloquei já o forro, e a manta e o forro um pouco maiores do que o meu trabalho. Alfinetei tudo. E comecei a pensar no design do quilting, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Se você está gostando das aulas, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Já deixa um like nesse vídeo, deixa nos comentários o que achou e o que mais gostaria de aprender e não me esquece de me chamar para ver as suas criações. Coloca o hashtag PitucaVemVer e me marca na sua publicação com @PitucaSapeca. Eu vou explicar para vocês o design no papel e depois vocês vão ver que eu já fiz as marcações aqui no meu tecido. Vamos para o papel então para a gente desenhar e pensar o que a gente vai fazer nessa peça linda. Para fazer as marcações no nosso tecido, normalmente eu uso esses marcadores de quilting. Então, a caneta que apaga com ferro, a Friction, ou uma lapiseira de giz, dependendo da cor do tecido, que o meu giz é branco, então só serve para tecidos escuros. E essa aqui para tecidos claros. Mas é sempre bom fazer um teste para ver se apaga mesmo numa pontinha de tecido que você tem. Então, nós vamos primeiro pegar o nosso bloco. Então, aqui eu fiz ele no papel, para vocês poderem enxergar as marcações que a gente vai fazer. E eu vou fazer algumas linhas de referência nesse bloco, sempre com um marcador de tecido. Aqui no papel eu vou fazer com lápis de cor para vocês poderem ver. Então, tudo que eu for marcar com os marcadores de tecido, eu vou riscar aqui agora com o lápis azul para vocês, tá? Então, eu resolvi que eu vou fazer plumas aqui no centro. Então, o que eu resolvi? Eu vou pegar uma pluma que vai partir em arco do centro até o meio dessa diagonal aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o centro dessa diagonal. Então, eu pego uma régua, vejo quanto que mede a minha diagonal e marco o meio. Depois de marcar esses pontos de referência, eu pego alguma coisa que tenha um arco, então um prato, um molde de acetato, uma régua em arco, e vou marcar esse arco do centro até esse ponto de referência que eu acabei de encontrar. Então, isso tudo eu vou fazer no meu tecido antes dele ir para a máquina. Então, eu venho aqui no centro, um arco até o ponto de referência lá no meio da minha diagonal que eu acabei de encontrar. E faço isso para todos os quadrados. Então, isso aqui que eu risquei em azul vão ser as hastes da minha pluma. Se vocês prestarem atenção, aqui eu tenho uma bifurcação, porque eu vou ter pétalas vindo para cá e pétalas vindo para lá. Então, eu quero que essa bifurcação seja similar nos 4 quadrados. Então, eu vou pegar uma medida aqui que seja igual para todos, vou marcar essa medida, essa mesma medida, para saber até onde tem que ir a minha gota. E já vou com ela marcada, desenho aqui,
E já vou com ela marcada no meu trabalho, para ela ficar do mesmo tamanho. E outra linha de referência que a gente tem que marcar é essa diagonal. Vou marcar para vocês e aí eu já explico para vocês. Porque esse aqui, essa diagonal, vai ser o limite da pluma que vem desse lado. E o limite da pluma que vem desse lado, para uma não invadir o espaço da outra. Então, eu vou marcar as duas diagonais. E aí, eu já tenho a minha marcação do centro pronta. Então, eu vou marcar tudo isso com as minhas canetinhas de marcação de tecido que depois saem. E aí, eu vou começar a fazer o trabalho em cima dessas marcações. Então, agora, com o lápis vermelho, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai quiltar esse meio de plumas. Então, eu vou arrematar a minha linha aqui no centro, começar aqui pelo centro. E já vou quiltar essas 4 pétalas aqui, que eu marquei, para elas ficarem bem iguais, bem parecidas. E volto aqui pro meu centro. E aí, eu começo a fazer as minhas plumas. Então, eu vou usar aquela diagonal que a gente marcou como limite da minha pluma. E venho aqui fazendo ela por toda a extensão do meu espaço. Cheguei aqui no final, eu volto, caminho, faço um backtracking aqui. E agora eu vou quiltar a pluma do outro lado. E eu vou usar essa linha de costura entre os blocos como o meu limite da pluma. Então, eu venho e começo ela até a costura do bloco. Cheguei aqui no final, eu volto aqui pelo meio. E vou chegar aqui no meu centro de novo. E aí, eu posso fazer o outro lado. Cheguei aqui no final de novo, eu desço, faço o backtrack na haste. E vou continuar aqui do outro lado, usando a minha diagonal como limite da pluma. Cheguei aqui no final de novo, eu desço com a minha agulha, e agora eu posso ir para o outro lado. E vou fazendo toda a parte do centro aqui, dessa maneira. Sempre que eu chegar no final, eu desço pela haste e começo do outro lado, respeitando os limites de costura do bloco, como limite da pluma, e aquela diagonal que a gente traçou. Então, esse aqui é o nosso centro. Depois, eu vou vir para outra metade do nosso quadrado, a metade externa do quadrado. E aqui, como eu já tenho plumas, eu resolvi equilibrar com algumas linhas retas. Então, eu vou fazer linha reta aqui na diagonal. Lembrando que eu vou fazer essa marcação com o meu marcador de tecido. Então, para elas ficarem todas na mesma distância, eu posso usar aí meio centímetro ou 1/4 de polegada e vou traçando aqui as minhas linhas retas com o meu marcador para já ir com toda essa marcação para a máquina. Fiz aqui de um lado, do outro lado eu vou fazer no outro sentido, respeitando o sentido da diagonal do bloco. E vou repetir isso aqui na parte de cima.
Aqui nesses quadrados, eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Eu vou quiltar primeiro essa parte e aí a gente avalia e vê se precisa de alguma coisa e o que combina com esse design aqui. Então, aqui eu vou fazer essas mesmas marcações no meu sanduíche. Aqui, como é mais escuro, eu marquei com o giz e aqui eu marquei com a caneta que apaga com ferro. E agora eu vou escolher uma linha que combine com o vermelho e uma linha que combine com esse creme para quiltar cada uma das partes. Então, como eu tenho creme aqui e aqui, eu vou primeiro fazer essas duas plumas. E depois eu troco a linha para o vermelho e faço essas aqui. Vamos lá para a máquina. Então, já tô aqui com a minha linha bege aqui na máquina, que vai combinar com esse tecido. E vou quiltar primeiro essa pluma aqui. Então, vou arrematar aqui no centro, seguro a linha de cima, puxo a linha de baixo, seguro essas duas pontas para não dar um bololô lá no centro, enfio novamente a agulha e vou primeiro fazer as duas pétalas da bifurcação. Eu já deixei marcada. Voltei aqui no centro e vou começar agora a fazer as plumas desse lado aqui, tomando essa costura como limite da minha pluma. Cheguei aqui no final, eu vou escorregar pela haste para me levar lá pro começo de novo. E agora eu vou fazer pro outro lado, levando em consideração essa diagonal aqui que a gente riscou de referência como limite da minha pluma. Cheguei aqui novamente no final. Eu posso arrematar aqui para fazer o outro lado, ou eu posso descer pela haste para fazer o outro lado. Aqui, como não é muito longo, eu vou descer pela haste. Voltei pro meu centro e agora eu vou fazer esse outro lado. Do mesmo jeito que a gente fez aquele primeiro. Lembrando aqui que eu não tô passando em cima desse quadrado, eu tô indo até a linha de costura. Cheguei aqui no final, eu vou escorregar pela haste para fazer esse lado que falta. Terminei, vou voltar pro centro para fazer o outro lado dessa mesma cor. Então, aqui tá o que a gente acabou de fazer, e agora eu vou fazer esse segundo lado da mesma cor. Aproveitar que a linha já está na máquina. Então, aqui estão os dois lados terminados. Eu vou descer um pouco pela haste só para arrematar e trocar para a linha vermelha para fazer as plumas vermelhas aqui do centro. Então, eu troquei aqui para a linha vermelha, troquei a bobina para a linha vermelha também, e agora eu vou fazer as plumas do tecido vermelho, do mesmo jeito que a gente fez essas aqui. Vou primeiro fazer o centro, os dois centros.
E aí, vou começar a fazer as plumas. Então, já fiz todas as plumas aqui do centro, vou aproveitar que eu tô com o vermelho na máquina e vou fazer essas linhas paralelas que a gente já tinha marcado também. Então, o importante aqui é, a hora que for andar de uma linha para outra, andar sobre a costura entre bloco e borda. E a mesma coisa aqui, andar na costura do tecido. E aí, a gente fica assim, depois apagar as marcações. Essas linhas aqui, eu fiz com intervalo de 1/4 de polegada entre elas. Vocês podem fazer mais junto ou mais separado, de acordo com o que vocês quiserem. Então, agora eu voltei pra linha bege para começar a fazer essa parte aqui. Então, aqui o nosso bloco já tá todo quiltado, no centro com as plumas e depois nas extremidades a parte de linhas paralelas. Então, o avesso aqui pra vocês verem. Eu fui trocando de cor de linha, então coloquei uma bege aqui quando o tecido era claro e a vermelha quando o tecido era escuro e eu fui quiltar com a linha vermelha. E agora tá faltando a gente fazer a borda. Todo o entorno aqui. Então, antes de mais nada, é importante vocês fazerem uma marcação aqui de 1 centímetro da borda por toda a extensão, para o nosso motivo não ficar embaixo do viés de acabamento quando a gente fizer o acabamento em debrum. Então, marca 1 centímetro da borda pra gente ter um espaço aqui útil para o viés não cobrir depois, ó, senão depois o viés vai cobrir o motivo. Então, eu não quero que o viés cubra. Então, marca 1 centímetro da borda, por toda a extensão. E eu tô pensando aqui em como a gente fez pluma no centro, fazer pluma na borda também, mas uma pluma diferente. Essa aqui a gente fez uma pluma simples, e aqui eu acho que eu vou fazer uma pluma de babadinho. Então, voltando aqui com o nosso papel, eu vou fazer a pluma de babadinho aqui, em toda a borda. E para fazer essa pluma, a gente vai começar com um gancho. Voltar por cima dele. Andar um pouquinho e fazer 3 veios. 1, 3. E aí, seguir com o gancho. Voltar por cima dele. E fazer 3 veios. Outro gancho. Três veios. E eu vou fazer isso na volta inteira. Quando eu chegar no meu último gancho, que eu já dei a volta inteira, eu vou começar a voltar nessas plumas fazendo um S. Então, eu terminei meu último gancho, em vez de eu voltar ele para continuar os veios, eu vou parar aqui e fazer um S, encontrando o outro gancho aqui embaixo. Faço um S, encontro o gancho aqui embaixo. Faço um S, encontro o gancho aqui embaixo. E aí, eu vou voltando a pluma inteira.
Eu vou quiltar essa pluma usando a costura do nosso bloco com a borda como se fosse a haste. E só vou fazer ela para um lado. E vou quiltar com a linha vermelha na cor da borda. Então, aqui o nosso trabalho já tá quiltado, refilado, parte da frente, a parte do avesso, pronto para montar agora a capa de almofada. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!